Boa tarde a todos. Quem chegar posterior, depois assiste o vídeo aí nas plataformas digitais do cursinho. E aí, como tem passado? Estudado muito? O concurso está chegando, hein? Só passa aquele que estiver estudando. Isso é certeza. Isso que é mais fácil acertar na Mega Sena do que passar no concurso sem estudar. Segundo os estatísticos e os estudiosos da área. Hoje a gente vai falar então sobre normas de condutas e circulação. É uma aula mais dinâmica, é uma aula que a gente tem o costume de vivenciar no nosso dia a dia, na prática. Você vai ver muitas coisas aqui que talvez muitos de vocês não sabiam. E se não sabiam, e se sabiam, hoje vão rever muitas coisinhas básicas do nosso cotidiano. Normas gerais de circulação e conduta. A gente vê essas normas de circulação e conduta no capítulo 3 do CTB. Essa aula, gente, eu falo assim, se vocês têm algum conhecimento que vocês acham que tem, do que vocês aprenderam de CTB até agora, essa aula de hoje, ela é a mais importante de todas. Logo, se vocês conseguirem saber e captar, decorar, aprender toda essa aula, eu tenho quase 100% de certeza de dizer para vocês que vocês aprenderam 50% do curso de legislação de trânsito para concurso público. Então, ela é uma aula muito promissora. Muito promissora. Se vocês aprenderem mesmo essa aula, afinco, vocês podem ter certeza que eu acredito que os 50% de todo o curso de legislação vai estar na massa. Certo? Muitas questões de concurso vai vir nessa prova. Está bem marcado, bem detalhado, a gente vai debater vários assuntos referente ao tema. Conforme eu for lendo ali, a gente vai discutir. Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar. Beleza? Alguém tem alguma dúvida já? Alguma pergunta? No capítulo 3, tem 2 artigos muito importantes, de todos que a gente vai falar, são 2 mais importantes, que é o 29 e o artigo 40. Eu peço que quando chegar no artigo 29 e no 40, vocês procuram massificar o máximo possível dele. E chega em casa, pega o material, já inclusive até converti em PDF e também em slide, para mandar para o Acaso para colocar na plataforma já. E o 40. São os 2 artigos mais importantes dessa aula de hoje, que é o 29 e o 40. Importantíssimo mesmo, ao extremo. A gente começa a falar das características, né, do conceito de normas gerais de circulação e conduta. O que seria o conceito mais óbvio de normas gerais de circulação e conduta? Logo eu digo que, quando você se submete a errar, a descumprir, na verdade, todas essas normas gerais de circulação e conduta, automaticamente você está infringindo ou incorrendo numa infração de trânsito. Então, na desobediência de tudo que a gente vai falar hoje, na desobediência de tudo que a gente vai falar, você está incorrendo em infrações de trânsito. Então, ou seja, é por isso que eu falo que é uma aula muito importante. Porque você tem que massificar ela para o dia da prova. Porque na ausência de qualquer conduta aqui, que não for de acordo com o previsto no CTB, você vai estar incorrendo numa infração de trânsito. Uma infração de trânsito. Estou para dizer todas, a desobediência que se refere às normas gerais de circulação e conduta, você está incorrendo numa infração de trânsito. Ao término dessa aula, como eu faço sempre, a gente vai ter outra questão, uma bateria de questão de simulado, para a gente fazer e depois, se der tempo, a gente discutir, comentar cada questão, como a gente sempre fez, certo?
Eu mandei o gabarito, eu não sei se ele disponibilizou para vocês Colocou? Vocês conferiram, erraram muitas questões? Vocês não conferiram a prova de vocês? Ah, vocês entregaram para o Acácio. Na prova de vocês, vocês marcaram a questão ou não? Vocês ficaram com o caderno de questão, né? Vocês marcaram também na questão, na prova? Não, porque então a gente vai ver uma aula para isso, a gente debate elas, ver o que vocês erraram aí, para a gente poder discutir. É bom que é a hora de errar é agora. A gente vai começar lendo e falando do artigo 27. É um artigo bem óbvio, ele é bem óbvio. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor, logo, vocês observam que aqui ele dá uma ordem, o CTB dá uma ordem. Quando ele diz deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Possivelmente, pode cair uma questão mais ou menos assim. De acordo com o artigo 27 do CTB, antes do condutor, né, colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento do veículo, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Conseguiram ter a noção do que a banca pode cobrar numa questão como essa do artigo 27? É bem óbvio, você vê que é bem óbvio o artigo 27 em si. Mas se você verificar que o artigo não se refere às boas condições de funcionamento do veículo, é dos equipamentos de uso obrigatório, que inclusive obrigatório é porque é obrigado a usar. É por isso que quando eu falei no início, se você desobedecer qualquer norma dessa, você está incorrendo numa infração de trânsito. Equipamentos de uso obrigatório, o que seria? Tem vários. A luva, o capacete, o retrovisor do veículo, o casaco, a jaqueta com proteção, são tipos de equipamento de uso obrigatório. Então, é típico de uma questão que pode vir em prova. Quando ele perguntar, antes de colocar o seu veículo em circulação, nas vias públicas, o condutor deverá, logo seria uma ordem, verificar a existência e as boas condições de funcionamento do veículo, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao seu destino. Acho que todos já sabiam que falta de combustível no veículo aí, na via pública, está passivo de infração de trânsito, né? Aqui o artigo 27 deixa bem claro isso. É obrigação do condutor verificar o combustível do veículo. Se tem esse detalhe aqui, que ele deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento, é dos equipamentos de uso obrigatório, não é do veículo, certo? É típico de pegadinha que pode cair em prova. Entenderam? O artigo 28 diz: o condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança. Se o camarada estiver pilotando a sua motocicleta e ele tiver com uma da mão, se ele estiver só com uma mão pilotando a motocicleta e desatento, olhando para o chão, olhando para a corrente da motocicleta, ele está desatento ao trânsito, ele está passivo de uma infração. Pegar objeto dentro do veículo, às vezes está dirigindo o carro, cai um objeto no chão, ele está dirigindo aqui, está desatento ao trânsito. Inclusive é um tipo de autuação que é feita em trânsito mesmo também. O agente de trânsito está lá e verifica que passa lá o condutor desatento dentro do veículo, conversando paralelo com o passageiro de trás, não sei o que e tal, dirigindo. O agente percebeu tal situação, é passivo da notificação, falta de atenção. Deixar o objeto cair dentro do veículo, fica lá desatento, pegando o objeto dentro do veículo. Pilotar a motocicleta sem as mãos no guidão, fazendo uma graça. Tudo isso é falta de atenção.
Desobedecendo essas ordens, essas normas, infração de trânsito. Ter domínio sobre o seu veículo é você conhecer o veículo, né? Você tem que saber das condições do seu veículo e ter habilidade com ele. É toque que já vem de habilitação, né? Se você é habilitado, procura ter domínio sobre o seu veículo, ter costume sobre ele. O artigo 29, que é o artigo importantíssimo da aula de hoje, ele e o 40. O trânsito, o artigo 29 diz, o trânsito de veículos nas vias terrestres aberta à circulação obedecerá às seguintes normas. No inciso 1º, a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Típico de questão de prova que esse artigo 29, desse artigo 29 que sempre cai. Conforme o artigo 29 do CTB, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. No inciso 1, a circulação far-se-á pelo lado direito da via, esquecemos esses admitindo-se. E morre aqui, digamos que nessa vírgula fosse um ponto final. É típico de questão que cai em prova. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via. Em tese, tá certo. Ou não? A gente circula pelo lado esquerdo. Tem lugares que predominam o lado esquerdo. São as mãos inglesas, né? Guiana inglesa, na Inglaterra, é a mão esquerda. Então é tipo de uma questão que pode cair nesse artigo 29. Porque existem exceções, desde que devidamente sinalizadas, inclusive aqui no Brasil, que não é mão inglesa. Alguma obstrução da via, alguma situação, enfim, vão sinalizar, vai haver uma exceção para passar pela via direita. Outra questão, que é quase certeza também cai na prova. O trânsito de veículos nas vias terrestres aberta à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Aí você está com esse artigo já maceteado na memória, e quando você vê, você fala assim, você esquece que trocaram o direito pelo esquerdo. É típico da banca Consulplan, fazer esse tipo de pegadinha. Então, é direito. Lembra que a gente está no Brasil, o Brasil predomina a mão direita. Quando falou em mão inglesa, na Guiana inglesa, na Inglaterra, você entra numa rotatória, você entra numa via pelo lado esquerdo, não é igual aqui lado direito. Até os veículos lá, o volante é do outro lado, é do lado direito, é o contrário dos nossos aqui. O artigo 29, senhores, o artigo 40, ele é muito importante, então eu peço que vocês procurem se ater a esses dois artigos, principalmente, tá? São tipos de artigos que são muito corriqueiros em provas. Alguma dúvida até então? Se a prova vir hoje, estão preparados? Lembre-se que a circulação ela sempre vai ser feita pelo lado direito, admitindo exceções. Não é à toa que está aqui em maiúsculo, de cor vermelha e azul, não é porque eu gosto de cores, não. É para poder você memorizar. Lado esquerdo, lado direito, e admite as exceções. Eu já estou fazendo uma aula de hoje bem maceteada nesses artigos aqui. Essa aula de hoje vai ser bem desse tipo mesmo, bem dinâmica, para vocês entenderem. Eu coloquei aqui só o filtro mesmo, é o filtro para a prova. Então eu estou bem maceteando o que a banca pode pedir. No artigo 29, que eu falei, o artigo 29 é muito importante, o 29 e o 40. Então pode pedir, o que ele vai trocar? O lado direito pelo lado esquerdo. Vai colocar um ponto final aqui,
e vai tirar as exceções. Aí você está com o artigo na sua memória, aí você começa, não, tá certo. Então as cores já é para você fazer aquela imagem fotográfica, né? Agora você já olhou que opa, você lembra que você viu no quadro lá que tinha um vermelho logo embaixo lá, que aquele vermelho eram as exceções. Toda regra há exceções. Na verdade, quase todas, né? Existem regras que não têm exceções. A gente vai ver aqui, inclusive, algumas. Ainda no artigo 29, a gente vai falar do inciso 2 agora. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Eu falei para vocês que seria bordo da pista. Geralmente tem uma faixa, aquela faixa branca, né? Geralmente é uma faixa branca. Essa aqui é uma via. O bordo seria isso aqui, ó. É o limite da via. Geralmente sinalizado por faixa branca, certo? Outra questão típica de prova. Vai cair, tá? Vai cair. Depois vocês me contam se não vai cair. Se não cair nessa agora, cai na outra próxima. Da PRF, mas vai cair. Essa distância de segurança não é traseira, em hipótese nenhuma. É lateral e frontal. E é quase certeza que a banca vai te confundir ao colocar aqui, ó. Traseira. Ou trocar o frontal pelo traseira. Vai dizer para você assim: o condutor deverá, logo é outra ordem, deverá, é um dever, guardar distância de segurança lateral e traseira entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, que é esse limite aqui, ó. Considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Observa que nesse inciso 2 do artigo 29, ele te dá uma outra ordem, que o condutor ele deverá guardar essa distância, logo ela é lateral e frontal. E a banca vai pedir, é uma pegadinha na prova, ele vai fazer todo o inciso 2 do artigo 29 e vai dizer para você que a segurança tem que ser lateral e traseira. Ela é segurança frontal, lateral e frontal. Conseguiram entender? O condutor, ele deve estar com seu veículo em trânsito, sua motocicleta. Ele tem o dever de guardar distância, manter distância dos demais veículos na via. Essa distância é uma distância de segurança. Logo, ela é lateral e frontal. Veículos do lado e veículos da frente. Em tese, se o veículo de trás obedecer essas normas, vai estar todo mundo certo. Porque ele vai manter distância do veículo da frente, que é você. Típico de questão de prova, tá? Vão trocar esse frontal ou lateral pelo traseira. O inciso 3. O inciso 3 do artigo 29, que é o artigo importantíssimo para a prova. Logo o 40 também. O inciso 3. Quando veículos transitando por fluxo que se cruzem, se aproximarem de um local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver
circulando por ela. É o típico de outra questão que é bem provável que caia na prova o seguinte. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, terá preferência. Se aproximarem de local, terá preferência de passagem. Isso é quando não há sinalização. Logo, se houver sinalização, o que tem que acontecer? Obedecer às sinalizações que estão naquele local. Certo? Quando não há sinalização, mas quando não tem sinalização. É o que acontece muitas vezes em algum cruzamento, o camarada invadiu o cruzamento, o cara acha que invadiu a preferencial, ou chega numa rotatória que não tem sinalização, aí de a vez, quem que é a vez? É numa rodovia. Você está com seu sentido único. Aqui é uma rodovia. Não tem sinalização, tá, senhores? Não tem sinalização. Não tem placa de para e não tem sinal. De quem que é a preferência? Pela rodovia. Nesse caso aqui, na linha A, pela rodovia. Você está na BR-364 ali, aí você está saindo do anel viário, para pegar a BR ali, por exemplo. Não tem semáforo e não tem placa. Aí tu quer BR-364. Aqui é o anel viário. Aí você está com o seu carro aqui. E tem outro carro circulando aqui. É uma miniatura de carro. Com aquelas coisas, não. Mas esse carro está aqui, circulando na BR-364, sentido Presidente Médici. Você está vindo com o seu carro aqui no anel viário. De quem que é a preferência? Da rodovia. Rodovia. Certo? Então, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovias, aquele que estiver circulando por ela. Então, a preferência de quem está na rodovia. Quem for adentrar ela, aguarda a vez. Entendeu? Não vão confundir na prova, tá? Outro detalhe muito importante nesse inciso terceiro é quando não há sinalização. Logo, se houver sinalização, você vai obedecer a sinalização vigente daquela via. Quando se aproximar de um local que não há sinalização, a regra é clara. Certo? Alguma dúvida? Certeza? Vai cair na prova, né? Depois digo que não avisei. Aí vai ser aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Aí vai entrar naquele detalhe da base da direita. No caso, acho que é meio comum de Paraná, né? O pessoal aqui é muito displicente no treino e tal. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. O pessoal aqui obedece muito, né? Rotatória? Não? Mas o pessoal está aqui, aí ele para aqui no meio aqui, para o carro daqui entrar. Vocês nunca viram isso não aqui? Vocês sabiam que a seta, você pode às vezes não dar seta, mas você pode fazer o sinal com a mão? Aí o cara fala assim, o cara tem a seta no veículo, sinaleira, um sala-seta, sinaleira, pisca-pisca. Às vezes não é nem na ausência dela, se o cara não quiser usar a seta do carro, não quer gastar o carro ali, ele tem a opção, o CTB dá esse direito para o cara de fazer o sinal com a mão. Braço esquerdo, lado esquerdo, para cima, lado direito. Aí o cara, mas você não deu certo. Não, mas eu dei com a mão aqui, ó. É claro que você não vai enfiar a mão a carreta ali, você vai enfiar a mão a carreta. Então, mas é previsto. Então, no caso de rotatória, a preferência de quem está na rotatória. Sempre. Esqueçam a prática do dia a dia. O
que cai na prova é teoria. Esqueçam a prática. Não se confundam na prática aí, tá? Às vezes, o cara, toda vez que eu estou passando pela Marechal Rondon, chega na rotatória de próximo ao Irmãos Gonçalves, o cara para na rotatória para eu poder passar, ou eu paro para o cara passar. Em tese está errado. Certo? O que cai na prova é isso aqui. A preferência de quem está na rotatória. Nos demais casos, nos restos dos casos que tiver, o que vier pela direita do condutor. De quem que é a vez aqui? Desse veículo aqui ou desse veículo aqui? Desse aqui? A vez é dele. De cá? Por que a vez é dele? É assim, né? Certo? A preferência é de sempre que está na direita. Na direita desse carro, tem alguém? Tem algum veículo? Nesse tem, né? Na direita dele, em tese, é isso aqui, né? Logo, a preferência é desse aqui. É comum ver isso aqui também? É. O pequeno que se arrebente, né? Esse pequeno que se vira. É isso aí, mas assim, é aquilo que eu sempre falo. Cai na prova é a teoria. O pessoal que educação no trânsito, vai ter uma aula de educação no trânsito também. Ela não tem ela não tem sinalização, né? Aqui, ó. Só se for rodovia. A preferência da rodovia. Nesse caso aqui, ó, demais caso, independe. Não tem sinalização. A preferência da direita. Eu entendi o que você quis dizer. Essas vias principais, esses loteamentos, né? O cara passa nela igual um tiro, confiando que ela é a preferencial, certo? Se houver sinalização dos cruzamentos, aqui é a via principal, que a gente em tese é a via principal do loteamento, sim, né? Mas não quer dizer que é a principal para você poder no trânsito, né? Se houver nos cruzamentos dela uma placa de pare aqui, ela está sinalizada. Aí você subentende que ela é preferencial, porque o pessoal daqui tem que parar. Tá a placa de pare aqui. Ele avançar aqui, ele está incorrendo numa infração no artigo 208 do CTB, que é avançar a placa de parada obrigatória. Só muda o desdobramento, acho que eu falei para vocês, né? O sinal é 208, 6051 desdobramento. A placa pare é o 6052. Então o artigo é o mesmo do auto. Certo? Avançou aqui a placa, passivo de uma infração de trânsito. Vocês entenderam que nos demais casos, todos os demais casos, não tem sinalização, preferência da direita? Só um minutinho.
Imprimiu as coisas tudo errado. Não eram essas questões não, eram outras. Isso aqui foi da aula passada. É aquelas que eu deixei para vocês fazerem mesmo. Aquelas mesmo. Tá na rotatória, preferência de quem? Tá na rotatória, certo? Nos demais casos, quem tá pela direita. Entendido? Ou é quem tá pela esquerda? Pela direita, certo? Lembra que a questão vai pedir. Bem provável que a banca vai falar. Nos demais casos, vai falar aqui o inciso 3... Quando o veículo transitando por fluxo que se cruze e se aproximar de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Nos demais casos, o que vier pela direita. Tá? Certo? Possivelmente a questão vai conciliar a linha com o artigo. Agora, a sinalização. Se houver sinalização de preferência na via, ela deverá ser respeitada. Se não houver tal sinalização, as 3 regrinhas de preferência citadas devem ser respeitadas. Ou seja, não há sinalização, temos 3 regras, que são os 3 incisos do artigo 29. Do inciso 3º. 1 regrinha, 2 regrinhas, 3 regrinhas. Quando não há sinalização, beleza? Quando há sinalização, a gente vai respeitar a sinalização de preferência. Você sempre vai dar a preferência, certo? Nesse caso, há sinalização. Lembre-se desse detalhe, quando não houver sinalização e se houver sinalização. As 3 regrinhas básicas é para quando não há sinalização. Certo? Essa é a regra. Quando houver sinalização, a gente vai obedecer a sinalização. Dê a preferência. Certo? Se a placa dá para você, você vai dar preferência para o próximo. Se não houver a sinalização, e aí? Se não houver sinalização, a gente vai usar as 3 regrinhas que acabamos de ver. Rotatória, preferência que está na rotatória. A regrinha da direita. E a preferência de quem está na rodovia. Mas tem uma placa de dê a preferência aqui, ó. Para esse carro. Mas ele é o da direita. Mas tem uma placa de dê a preferência. E aí? Quem que passa primeiro daí? Aí ele que vai dar a preferência para o de cima. É por isso que a regra é clara, Arnaldo. Quando não há sinalização. Então não houve sinalização, é a regrinha. A sinalização, você vai obedecer a sinalização que está lá. Dê a preferência, qualquer outro que vier. Dúvida? Tá ficando esclarecido ou não? Tá dando para entender? Pode falar, gente, senão não vou achar que vocês... Ainda no artigo 29, a gente vai falar do inciso 4º. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinada ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Quando não houver faixa especial, a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade.
Questãozinha. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação, 1, 2, 3, várias faixas, no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos. E de maior porte. Destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. É típico de questão de prova, vai comer o entre vírgulas aqui. Se houver uma rodovia, uma faixa que ela é especial, ela é destinada aos caminhões e aos veículos lentos, vai transitar pelaquela faixa. E as da esquerda desses veículos lentos, elas são destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos com maior velocidade. Em tese é o que a gente costumado ver na cidade, né? O camarada que está andando devagar na sua motocicleta, no seu carro, ele sempre está na esquerda, no lado direito, né? Ou não? Ou está para o lado esquerdo? Você está indo na ponte ali, você quer ultrapassar o cara está num caminhão ou está muito devagar, ele está onde? Na maioria das vezes. Está atrapalhando o trânsito, né? Está pela esquerda. Está errado, né? Logo, a prática não cai na prova, cai a teoria. Ah, mas essa vaga aqui, essa faixa aqui, ela foi destinada aos caminhões, os veículos mais lentos, né? De maior porte. E aí? Aqui normal, aqui normal. Eles vão transitar por onde? Aonde está devidamente sinalizado para eles. Se for ao meio, vai ser no meio. Quando não há sinalização, não tem aqui sinalização. Eles não há. Existe a pista, sentido único, várias faixas, mas não tem nenhuma faixa pré-determinada que é para os veículos lentos e pesados. Eles vão andar pela direita. Em tese é isso. Certo? Em tese é isso. Sempre pela direita, para facilitar a ultrapassagem. Inciso 5. Cai na prova, tá? O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou saia dos imóveis ou de áreas especiais de estacionamento. Fora isso, está errado. Fora isso, está errado. É proibido o trânsito de veículos sobre passeios e calçadas e nos acostamentos. É proibido. Salvo se for para adentrar a garagem de um estabelecimento. Isso aqui, por exemplo, está errado. É comum a gente ver na nossa cidade isso aqui. É comum ver isso aqui, ó. Tá errado. Tá errado. Tá atrapalhando até o passeio do pedestre. A gente vai falar mais do passeio do pedestre. Que existe um limite onde o pedestre circula. Isso aqui tá errado. A única situação que você pode passar pela calçada, ou pelo passeio, ou andar pelo acostamento, numa rodovia, casa de rodovia. Logo, quando eu falo em acostamento, senhores e senhoras, acostamento, estou me referindo à rodovia, tá? Quando eu falo de passeio ou calçadas, são vias urbanas, áreas urbanas.
Então o veículo também, ele não pode transitar pelo acostamento, salvo algumas exceções, que vamos ver ali na frente. Então cai na prova. Esqueça o que a gente sabe na prática. Vamos para a teoria. Cai na prova. Escuta o que eu estou falando, cai na prova. Depois vocês vão falar assim, ah, rapaz, bem que ele falou que caiu mesmo. É típico de questão, eu andei pesquisando em várias bancas de concurso, todas, quase todas que eu vi, questão desse tipo. A Consulplan, ela tem poucas questões que se reportam ao trânsito. São bem poucas. Só que existe bancas muito conceituadas no mercado que elas se embasam muito nessas bancas. Então tem muitas questões similares. Da FCC, da FGV, por exemplo, que são de alternativas, né? Então, na sua maioria, tem questões típicas dessa. O trânsito de veículos sobre passeios e calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamentos. Entrar e sair da sua casa, sua residência, ou entrar no estacionamento de algum... Tá errado. Esse aqui, ó. Existe um estacionamento que após o bordo da via, você vai observar aqui em alguns lugares, no Brasil tem. Aqui é estacionamento. Aqui é o passeio. Tem uma margem ali dessa área de estacionamento para a área das lojas. São os lotes lendeiros. Aqui é o passeio. Então, se você estacionar aqui, você está correto. Mas em alguns lugares, o cara coloca aqui, pega a calçada, colocar aqui, ó, fica entre a rua e próximo da casa aqui, da residência. Aí o pedestre, ele chega aqui, tem que desviar do carro e passar para cá. Ou aqui ele já não passa. Ou pula por cima do carro, né? Não tem, tá errado. Então você... Tá errado. Tá errado. Isso... Na maioria das vezes, sim. Infelizmente, cara, o ser humano é difícil. Você sempre vai ter. Infelizmente. Isso aí cabe a nós agora, aí, os futuros agentes da AMT, fiscalizar. É competência municipal. O trânsito é complicado. O trânsito é complicado, cara. Complicado. A gente sabe assim, a pessoa vai, mas não estou atrapalhando ninguém, eu estou aqui na porta do meu comércio. Em tese não está atrapalhando mesmo. Às vezes é uma motocicleta, o cara coloca a motocicleta bem rente à parede da loja, não está atrapalhando, em tese. O pedestre pode circular ali entre a motocicleta e a via. Só que, no inciso 5 do artigo 29 do CDB, deixa bem claro que os veículos só podem transitar, trânsito de veículos sobre passeios, porque para estar parado lá em cima, ele passou pela calçada. Passeios, calçadas e nos acostamentos, caso de rodovia, só poderá ocorrer para que se adentre ou saia. Adentre ou saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Estacionamento de algum supermercado ou a sua casa. Você tem que sair. Caso contrário, pois o carro está na frente da minha casa ali. Aqui um exemplo bem... A pessoa mora aqui, aí ele vem com o carro. Ó, eu estou errado aqui também. Colocou o carro aqui na calçada, na frente da minha casa. A tese está errada. É porque... eu acho que a maioria talvez não fez autoescola, né? Isso aí, querendo não, essas regras, essas normas gerais aí, você aprende bastante em autoescola. E infelizmente, cara, o camarada do trânsito você tem que se policiar ao máximo. E o ser humano é difícil de lidar.
E às vezes você vai falar com o cidadão, advertir ele quer estar todo cheio da razão no direito dele. Para ele não está atrapalhando ninguém. Mas se vê um cadeirante aqui, como é que faz? O cadeirante tem que desviar pela rua aqui, pela via. Onde é que o cadeirante, em tese, ele está quase que impossibilitado de ter uma agilidade ali numa situação de emergência, ele tem que sair dali, né? Aí vê um caminhão, vê um motociclista aqui, e aí? Por conta do camarada aqui, ó, que está obstruindo o passeio do pedestre. Tá errado. Ah, mas eu não vejo isso aí, tá? Na cidade, o pessoal, infelizmente, o pessoal não obedece. Mas aqui pra gente, pra fins de prova, é isso aqui. É o que vai cair na prova de vocês. Quando eu falo que vai cair, porque vai cair. É bom que vocês estão maceteados já. Ó. Já lembraram que só pode trânsito de veículos sobre passeios e calçadas e acostamentos somente para adentrar e sair. Somente para adentrar e sair da sua casa ou de um supermercado. Você tem que passar pela calçada, né? Senão não tem como. E mesmo assim você tem que sair e com atenção para o pedestre, né? Ou ciclista. Você vai saindo do estacionamento. Aí chega ali no próximo ao bordo da via, você vai ter que esperar que o seu veículo olhar se não está vindo nenhum ciclista ou um pedestre. Que a gente vai ver as situações em que o ciclista pode passar pela via também. Pela calçada, pelo passeio. Em tese também não pode. Aí você vai olhar para o lado, para o outro, você não tem ciclista. Aí você passa pela calçada. E pelo passeio. É um exemplo bem aqui, ó. Tipo, o cara deu a seta, inclusive, ó. E aí vai passar. Beleza? Estão dispostos a ficar até as 10 da noite hoje? Dá uma pausa de uns 10 minutos aí, toma uma água. Material tem bastante. Bicho. O inciso 6º. Os veículos precedidos de batedores têm prioridades de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. E aí? O que vocês entenderam desses incisos 6º? Quem que tem prioridade de passagem aí? Quem que tem prioridade de passagem aqui? Ó, tem até duas imagens aí que pode dar um norte. Quem tem prioridade de passagem aí? Está lá o inciso. Inciso 6º do artigo 29. Os veículos... quem tem prioridade de passagem? É os cabas da moto aqui? Os batedor? Esse aqui? Eles têm prioridade de passagem? É ou não é? Não. Olha lá o inciso. Os veículos que são precedidos de batedores. Então, em tese, quem tem prioridade de passagem não é os batedores. É esse carro preto aqui, ó, com o presidente Jair Bolsonaro. Ou esse aqui, ó, com o governador do estado de Rondônia. Quem tem prioridade de passagem não é o batedor. É os veículos precedidos de batedores. Muita atenção na hora da prova. Muitos erram questões de prova por falta de interpretação. Outra coisa. Os veículos precedidos de batedores terão preferência de passagem respeitada as demais normas de circulação. E aí? Estava desligado. Tem que gravar tudo de novo. Vou voltar do início aí. Brincadeira. Apesar dos dois ter praticamente o mesmo significado, praticamente o mesmo, é prioridade, não preferência. Prioridade vem de primeiro. Preferência é quando você tem a oportunidade de escolher ainda. Prioridade primeiro.
o primeiro a passar. Dá prioridade para... Certo? Tem quase os mesmos significados, se vocês pesquisar. Mas, nesse caso aqui do inciso 6º, é prioridade, não preferência. Porque nós vimos ali atrás, em alguma situação, que fala de preferência. Aqui, ó. Você vê que aqui quando a gente fala das regrinhas, quando não há sinalização, fala de preferência de passagem. Preferência de passagem. Tem quase os mesmos significados. Nesse caso de veículo precedido de batedores, é prioridade. Entendeu? Não confunda vírus com corona. Outra que fala de preferência. Ó. Se houver sinalização de preferência na via, ele deverá ser respeitada a placa de preferência. A preferência quando você pode escolher, né? Você pode dar preferência para aquele lá ou para aquele lá. Prioridade vem de primeiro. Em tese, os dois têm basicamente o mesmo significado. Prioridade primeiro. Então, quer dizer que os veículos precedidos de batedores é quem tem prioridade. Certo? Logo, não é os batedores, é os veículos que têm prioridade. Cuidado com a questão dessa na prova, vocês não errarem e depois falar que não foi avisado. Pelo amor de Deus, questão que está de graça se cair na prova. É. Ah, daqui um dia vocês aqui também, ó. Geralmente quem faz esse tipo de escolta aí de batedor é a PRF. Certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? No inciso 7, ainda no artigo 29, isso aqui não cai em prova. Ela despenca em prova. Certo? Despenca em prova. Quais são os veículos que têm prioridade? São 4 tipos de veículo. Não deixa a banca acrescentar outro veículo aqui não. Ah, o carro da Energisa tem prioridade. O carro da internet tem prioridade aqui. A gente vai ver em quais situações que eles também têm prioridade. Carro de coleta de lixo, caminhão da Energisa, que presta serviços públicos. Da internet, serviço que atende ao público. Então, socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Somente esses 4 veículos têm prioridade, certo? Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Além de prioridades, aqueles 4 veículos que eu acabei de falar, eles gostam de livre estacionamento, livre circulação, estacionamento e parada. Observadas as seguintes disposições. É típico de questão que pode também cair na prova. Que a banca vai pedir para você. Você vai, não, até então eu sou o cara, estou com a minha viatura lá, eu tenho circulação, livre circulação, para onde é que eu quiser, estaciono onde eu quiser. Eu sou o bicho da goiaba. A questão
A banca pergunta até aqui, ó. Ou alguém sabe a diferença de urgência e emergência? Se eu não me engano, eu acho que a urgência é em situação quando não há risco de morte. E a emergência é quando há risco de morte. Se eu não estou enganado, eu acho que é isso. Não tenho bem certeza não, mas eu acho que é isso mesmo. Quando não há risco de morte, seria urgência. Quando há risco de morte, risco iminente, né? Risco iminente de morte seria a emergência. Se eu não estou enganado, é isso. Além de prioridade de trânsito, gosto de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulares de alarmes sonoros, sirene, e iluminação vermelha intermitente. Ah, mas o carro, não sei das quantas lá do agente da PRF tem uma luz azul. O CTB não fala da azul. Esquece a azul, a verde, que vocês... É vermelha intermitente. Ela tem que predominar. Pode ter uma ou duas azul, mas você pode ver que a que predomina é a vermelha. Aqui não fala de lâmpada azul, não fala de lâmpada de outra cor. É a vermelha. Certo? Muito atento com isso, pelo amor de Deus. Cai a questão na prova e vão trocar essa iluminação vermelha pelo azul. Aí você vai lembrar que de viatura tem azul também, que você já viu azul. Na PRF, no caso, tem azul. Há um tempo atrás da PM também tinha azul. Hoje não tem. É só vermelha. Certo? Somente esses 4 tipos de veículos, eles gostam de prioridade somente em serviço de urgência. Em serviço de urgência, eles podem circular por onde eles quiserem, inclusive pela contramão. Eles podem parar onde eles quiserem, inclusive na calçada do passeio. Enfim, desde que em serviço de urgência, com alarmes sonoros ligado e a iluminação intermitente vermelha ligadas. Certo? Muito atento que a questão... Uma questão dessa na prova, vocês não errar, tá? Você vai ter aqui assim, na sua mente assim, que a ambulância, a polícia e o bombeiro, enfim, tudo tem prioridade. Aí vem até aqui, ó. Você leu a questão até aqui. Não, tá certo, já vai lá e lasca o certo na questão. De emergência, justamente, pode trocar aqui, ó, esse entre vírgulas aqui. Gosto de livre circulação, estacionamento e devidamente identificados por dispositivo. Tira urgência, coloca o emergência. Faz essa, se for isso mesmo, acho que é isso mesmo, né? Faz essa ligação, urgência, não há risco iminente de morte, e emergência, há risco iminente de morte. É urgência, certo? Então, para que esses veículos tenham essas prioridades, tem que ter essas situações aqui, ó. Tem que estar com os alarmes sonoros, que é a sirene, no caso de viatura ligado. Tem que estar com a iluminação vermelha intermitente ligada. Entendeu? Somente nesses casos. Certo? Nessa situação, esses veículos gostam de livre circulação. Para onde que quer e circula por onde quer, inclusive pela contramão. Às vezes você já viu no acompanhamento, às vezes uma viatura descer pela Brasil na contramão, coisa do tipo. Ah, viatura contramão e tal. Se está com a sirene ligada e está com o giroflex ligado, ele está amparado nesse artigo. É previsto. Beleza? Alguma dúvida?
Quando os dispositivos, isso aqui é um trem que também que não é comum ver na nossa cidade, infelizmente. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores, alguns condutores? Todos os condutores, sem exceção. Todos os condutores deverão, logo, é um dever, é como se fosse uma ordem, deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via, parando se necessário. Se necessário. Isso aqui é a lei seca, é taxativo, tá? Tá no CTB, se necessário. Tu não vai parar, porque tu achou que tinha que parar e tal. Você vai reduzir a velocidade. Se houver necessidade de parar, você vai parar. Caso contrário, cuidado, se necessário. Tá desse jeito lá. Não é comum, infelizmente. Eu falo que às vezes tem situação, você vê a ambulância, você vê várias coisas passando pela ponte aqui, e o camarada está segurando o trânsito pela esquerda, pela direita, e não vai para a esquerda. Aí vem a ambulância, está com o giroflex ligado, está com tudo ligado, e o camarada não cede a passagem. Ou a polícia que seja, ou o carro de incêndio. Aí o cara demora, às vezes não está desatento no trânsito, está conversando com o passageiro ali, tá, enfim, mexendo no celular, ele não se atém a esses detalhes. Então todos os condutores devem ir para a direita e dê a passagem para os demais veículos. Um exemplo aqui, ó, os veículos foram para o lado direito para a viatura passar pela esquerda. Aí às vezes você está ali, se dá sinal de luz para a pessoa que você quer passar, coisa do tipo, às vezes buzina, está vendo o giroflex ligado, sirene ligada, e mesmo assim o cara está ali, ó, pensando na morte da bezerra. Aí você fala, não, vou fazer o quê? Vou tentar pela direita. Aí quando você joga na direita, o cara se assusta e joga o carro para a direita. Aí a merda tá feita. É o que geralmente acontece. Isso aí é o quê? Falta de atenção no trânsito. Eu particularmente, eu vejo uma viatura num acidente de trânsito, coisa do tipo, eu faço é cortar voltas. Tem cara que quer lá em cima olhar, ver o que é. Ver o trem ligado, eu tô andando no meu carro aqui, eu olhei no retrovisor, vejo que vem um trem lá longe, piscando, às vezes é a viatura, às vezes é uma ambulância, às vezes é um carro de urgência e emergência, eu já saio e cede a passagem. Certo? Os pedestres, aqui já é para os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio só atravessando a via quando o veículo já estiver passado pelo local. O uso do dispositivo de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Então a sirene só vai estar ligada quando tiver em serviço de urgência. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecidas às demais normas desse código. Não é porque você tem prioridade de passagem, aqueles 4 veículos que falamos, não é porque tem prioridade de passagem que vai chegar num cruzamento, numa interseção de nível, né? E vai adentrar de qualquer jeito. Reduza a velocidade e tome todos os cuidados necessários para poder atravessar aquela via. Não vá fazer uma roleta russa quando estiver aí no trânsito aí trabalhando, que você vai acompanhamento, chegou no cruzamento, reduz a velocidade, olha, continua. Certo? Isso é o que está na lei. Isso é o que cai na prova. Beleza? Alguma dúvida até agora? Tá ficando bem explicado cada artigo, cada inciso desse?
Tá ficando bem maceteado. A gente conseguiu lembrar de muitas coisas que aprendeu na escola, né? No inciso 8º do artigo 29, os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, aqueles que eu falei logo há pouco. Quando em atendimento na via. Cuidado com esse entre vírgulas, é o que a banca costuma tirar. Em 90% das vezes, a banca vai tirar. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados. Quando em atendimento na via. Quando em atendimento na via. Certo? Quando em atendimento na via. Só vai ter prioridade quando em atendimento na via. Ah, mas eles vão tirar aqui, ó. Isso aqui é o filtro para passar no concurso, tá? Não tem erro, não. Passando até os macetes, do jeito que a banca vai pedir. Do jeito que a banca vai fazer para vocês lá na prova, é o que eu estou fazendo aqui. Depois vocês me contam. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública. Lembre do caminhão de lixo, lembre do caminhão da Energisa, lembre do carro da internet. Presta serviço de utilidade pública. Quando em atendimento? Quando em atendimento na via. Tem que ter atendimento na via. Tem que ter atendimento na via. Senão, não gozam de livre paradas. Gozam de livre parada e estacionamento, desde que devidamente sinalizados. Esqueceram no local da prestação de serviço. Ou ela pode fazer isso aqui, ó. Você vê que no único inciso existem várias opções. Tirar o desde que. Aí você começa a ler o inciso na hora da prova, que possivelmente vem lá, igual está aqui. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública gozam em atendimento na via, quando em atendimento na via, gozam de livre paradas e estacionamento no local da prestação de serviço. Tá certo? Só faltou estar sinalizado. A banca trabalha dessa forma. Certo? Você está quase lendo a lei seca aqui, só tira o entre vírgulas. Você começa a ler certinho. Você fala, não, é só de graça. Não lê até o final, não interpreta a questão, aí comete esses erros grotescos. Esquece que tem que estar sinalizado. Ou esquece que tem que estar no local da prestação de serviço. É do jeito que a banca cobra. Seja o CESP, seja a FCC, FGV, seja qualquer uma delas. É desse jeito que eles cobram. Isso aqui é massificar. Ler, reler, isso aqui não tem erro não. E você consegue assimilar no seu dia a dia. Isso aí não tem como você se trazer para a lógica do dia a dia, você vê que é só você conseguir raciocinar que o veículo, às vezes você vê que o carro da Energisa, a comparação da energia, fechou ali o local para poder mexer no poste. Eles não colocam lá uns cones com as fitas zebradas em volta do veículo. Geralmente eles não fecham a via, a não ser que seja um trem muito grave, mas não fecha a via. Então ele vai fechar no local da prestação de serviço. No local. Ele está entre o meio e uma quadra. Ele vai fechar a quadra lá, a não ser que seja um trem que caiu todos os postes. Mas ele vai fechar ali onde é que ele está, no local. Naquele local que ele está a viatura estacionada, ele vai pôr os cones, no raio de uns 3 metros da viatura mais ou menos. Inclusive, continua passando o veículo ao lado, com fita zebrada. No local.
no local da prestação. Quando é atendimento na via, no eixo da via. Tem que estar no eixo daquela via. Não fecha o local, fecha a via. Aqui, ó, um exemplo simples é o da imagem. Você pode ver que a via continua o trânsito por aqui. Ó. Ele fechou só o local. Então, somente esses veículos de prioridades, que tem esse tipo de prioridade, que são de utilidade pública. Carro do lixo, carro da energia, e por aí vai. Saneamento, né? Água e esgoto. Entendidos? Dúvida? Pergunta? Se tiver mais um pouquinho ali, a gente vai dar uma pausa para tomar uma água, beleza? Chegar pelo menos na metade. A gente vai falar de ultrapassagem agora. Muitas dúvidas quanto à ultrapassagem? O que a gente viu até aqui? Alguma dúvida? Dá para poder lembrar na hora da prova? Certo? A gente vai falar de ultrapassagem então agora. Primeiro, o que seria ultrapassagem? O que seria ultrapassagem? O que seria esse nome, ultrapassagem? A ultrapassagem, ela é um movimento de passar à frente de outro veículo, que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade e na mesma faixa de trânsito, necessitando sair e retomar a faixa de origem. Tu está indo com o seu carro aqui. Tem um caminhão na sua frente, que em tese a velocidade dele é menor do que a sua. Se você está numa via de pista simples, qual que é a velocidade máxima permitida nessa via quando não há sinalização? Lembra? É uma rodovia de pista simples. A velocidade máxima quando não há sinalização, vocês lembram? Para quem que é esse 100? Caminhonetas ou caminhonetes? E aqui embaixo, 90. Demais veículos. É isso que nós estudamos? Depende da via. Então, nesse caso aqui, esse veículo, digamos que ele esteja a 100 km por hora. Esse aqui está 90. Ele vai ultrapassar. O que ele vai fazer? Ele vai primeiro dar seta, que é o sinal. Vai observar se não tem gente, veículo vindo ou indo. Vai iniciar a travessia. Ao passar o veículo mais lento, ele volta para a faixa de origem. Isso é ultrapassagem. Não confunda ultrapassar veículo com transposição de faixa. Transposição de faixa é em vias que tem várias faixas, você mudar de faixa. O seu veículo está aqui, aí tem outra faixa, sai e só muda de faixa e passa pelo veículo. Aqui geralmente é em via de pista simples, sentido único, mesmo sentido. Entendeu? Transposição de faixa significa passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. São aquelas vias com várias faixas. Sai de uma faixa para outra faixa. Entendeu? Isso é um conceito de ultrapassagem e transposição de faixa. A gente vai falar das regras para quem ultrapassa e depois a gente vai falar das regras para quem está sendo ultrapassado também. Existem regras para todo mundo. Quem ultrapassa? Outra situação que despenca na prova. Ela não cai, não, ela despenca.
chove na prova. Vocês podem marcar que vai cair. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto, muito cuidado com esse exceto. A questão vai vir nessa prova de vocês, vocês me contam. Desse jeito. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código. Ponto. Tá certo? Muito cuidado com esse exceto em prova, gente. Exceto, somente, apenas. Muito cuidado. Em provas do CESP, 90% de chance da questão estar errada. Quando tem essas pegadinhas, apenas, somente, exceto. Então, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Aqui está padrão. Qual que é a exceção? Tem uma via aqui. O camarada deu a seta e iniciou a travessia para a esquerda. É a única situação em que é previsto a exceção de você ultrapassar pela direita, em tese. Porque você vai dar a seta para a direita e vai sair do veículo. Entendeu? Logo, ultrapassagem e cruzamento ela é proibida. É proibida. Não existe exceção. É proibida. Ultrapassagem em cruzamento ou próximo de cruzamento. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de quê? De algumas coisinhas. Se nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Tu está na sua rodovia, está na rodovia com o seu veículo, aí tu deu a seta para iniciar uma ultrapassagem. Aí você observou, quando você olhou no retrovisor, que vinha um carro já tinha iniciado a ultrapassagem. Então, você deverá, é uma ordem, um dever seu, antes de efetuar a ultrapassagem, verificar se não tem ninguém no retrovisor ali para trás que vem, que iniciou essa travessia, essa ultrapassagem. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar também um terceiro, o cara da frente, tinha iniciado. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em risco, em perigo, ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. É você ter essa visão aqui, ó. Olhar lá, ver se não vem ninguém, não vem um veículo para você ultrapassar. Você vai observar se aquela faixa está livre e vai dar tempo suficiente de você passar. Numa extensão suficiente. Quando você geralmente está viajando de carro na BR, você olha, você vê o veículo vindo lá longe. Na sua mente você já meio que programou se tem tempo suficiente para passar ou não. Não é mais ou menos assim? Para não colocar em risco a manobra que você vai fazer, coloca em risco você e outros passageiros, outros condutores. É para aprender mesmo. Hoje a aula para poder. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gestos convencional de braço. Eu não liguei o sinaleiro, a seta, mas eu dei o sinal com o braço. Dobrar à esquerda, ou dobrar à direita, para cima.
Está previsto? Está certo? Está correto? Se a gente não conhecesse isso, a gente achava que estava errado, né? Porque ia fazer, pô, se o cara tem o sinaleiro, por que ele não dá sinal? Por que ele está dando com a mão? Você pode ligar o sinal do carro ou da moto. Está queimado? Será? Não sei o quê. A gente é muito crítico nessas horas, né? Principalmente quando envolve trânsito. A gente está na rua ali, o cara entrou e tal, você fica muito bravo, né? Então, às vezes, o cara ele não liga a luz indicadora, mas ele fez um gesto. Então, o CDB deixa essa brecha. Ou esse, ou esse. Se ele fizer os dois, aí vão achar que ele é doido. Oi? Também. Mesma coisa. Nessa situação, andar com a mão ali solta e tal, você soltar a mão para fazer o sinal. E cuidado também, né? Só põe a mão ali, vem a carreta e muito cuidado, olhar. A gente fala assim de colocar a mão, mas às vezes isso aqui é um perigo, né? Depende da situação de onde você estiver. É previsto? É previsto, mas também tem que tomar cuidado. Cuidar da segurança. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixa livre uma distância lateral de segurança. Lateral, não passar próximo ao cara. Uma distância de segurança. Lembra que essa distância ela é frontal e lateral? Ela não é traseira? A gente falou no começo. Retomar após a efetivação da manobra, acabou de ultrapassar a faixa de origem, da onde você saiu. Acionando a luz indicadora de direção do veículo e fazendo gesto convencional de braço. Adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Se ultrapassar com segurança, para não colocar em perigo os demais veículos. Certo? Fazer uma ultrapassagem com segurança é isso também. Não é só você está pensando no próximo também. Isso aqui é comum, né? A gente vê isso no dia a dia, a gente faz isso, né? A gente viaja, a gente dá seta, na maioria das vezes dá seta para ultrapassar. Quem não dá seta dá a mão, o braço, ou não? Tem uns que nem dá seta também, né? Nem dá seta, né? O braço dá nada, né? Vai o jeito que dá, né? Se passar, passou. Se não passar... Estão me entendido? Vocês têm o costume de ligar a seta? Tem o costume de desligar ou deixa ligado? Às vezes acontece, né? As motocicletas podem vir igual os carros, né? Ligou, aí depois desligou, né? Tem uns que você vê na rua rodando assim, ixi, o cara vai longe, a setinha piscando. Artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros deverá reduzir a velocidade dirigindo com atenção redobrada ou parar os veículos com vistas à segurança do pedestre. Aqui não é muito comum te ver isso, mas nos Estados Unidos, geralmente no Canadá, esses países de primeiro mundo, quando tem um ônibus circulando na frente do veículo e ele para, dá sinal para embarque ou desembarque, todos os carros atrás param. Ninguém passa. Aqui é mais ou menos isso. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo que transporte coletivo pode ser um ônibus, pode ser uma van, que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros. Ele deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada, ou parar o veículo, com vista à segurança dos pedestres. Dependendo da situação aqui também, você vai ter que parar o seu carro, é o mais correto. Parar, esperar embarcar ou desembarcar para depois você ultrapassar.
Eu vou fazer um resumão de todas essas minhas aulas, quando estiver nas últimas semanas do concurso. A gente vai pegar aqui um dia e noite, um corujão, se você tiver coragem de fazer um corujão, a noite toda, a gente fazer uma revisão de todo o conteúdo, só que bem mais resumido assim, bem enxugado, só lembrar alguns tópicos importantes, para a gente poder ir para a prova e arrebentar. Beleza? Tá dando para entender, gente? Tá ficando bacana assim ou não? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer, tá? Estou à disposição aí. Artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives, sem visibilidade suficiente para passagem de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Então, é proibido ultrapassagem de veículo em pontes, em lugares com declives, curvas. Só que se você parar para analisar essa lei seca do CTB, esse artigo 32, isso aqui, ó. O que está escrito aqui? Sem visibilidade suficiente. Então, o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com sentido duplo de direção e pista única, nos trechos em curvas e aclives sem visibilidade suficiente. Ou seja, mesmo estando em aclive ou em trechos com curvas, e eu tiver visibilidade suficiente, eu posso ultrapassar. É isso que está querendo dizer. Se tiver, nesse caso, sem visibilidade suficiente. Então, se houver visibilidade, um exemplo típico de pista com aclive e curvas. Passagem de níveis são cruzamentos, próximo de cruzamentos, ou de linha férrea, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Agora, se houver sinalização, é outra situação. Você vê que o CTB deixa bem claro essas situações, quando não há e quando há sinalização, certo? Entendido? Alguma dúvida? Pode ultrapassar em pontes? Pode ultrapassar em cima de pontes? Não pode. Em aclives ou em curvas, se houver visibilidade suficiente, posso ultrapassar? Pode. Desde que esteja sinalizado também, tá? Não, da ponte não. Inclusive, na maioria das vezes é sinalizado pela faixa contínua, né? Dos dois lados. Vocês podem observar.